Então, finalmente, um outro gerenciador de memória que pega uma parte dessa memória estendida e transforma em memória expandida, já que muitos programas utilizam memória expandida. Inclusive, ele vai pegar aquela parte que estava disponível entre 640K e 1 MB e pegar algum bloco e colocar memória lá e poderá passar parte do DOS para lá e carregar programas residentes naquela região. Isso só vale se você tem micro 386, porque o 386 permite acessar a memória de uma maneira tão esdrúxula que você consegue pegar a memória de qualquer lugar, pôr em qualquer lugar, que nenhum programa fica sabendo, tá? Tem que modificar o config.sys para chamar, então, este programa. Eu já fiz várias modificações aqui no meu config.sys, chamei o programa MM386Z, no caso, por enquanto eu estou pedindo para ele não colocar memória expandida, ele não fará então essa conversão, tá? Falei para o DOS, se for possível ele entra na memória alta, se não for ele vai ocupar os blocos UMB, que fica entre 640 e 1 MB, são blocos de memória superior, né? Upper Memory Blocks, tá? Que é esse programinha agora que criou. Eu modifiquei um pouquinho o meu RAM só para 500K, para poder sobrar um pouco de memória para as coisas que eu vou te mostrar daqui a pouco. Quando você põe o 386 aqui, esse gerenciador, ele cria esses blocos de memória superior, você então pode passar a carregar programas nesta região. Isso você consegue com esse comando device high. Eu simplesmente coloquei essa palavra high depois, que antes era device, pus high para dizer, em vez de colocar esse gerenciador de RAM drive na memória convencional, passa a carregá-lo na memória superior que ficou disponível com esse gerenciador de memória. Então eu coloquei o RAM drive, coloquei o setver e coloquei o mouse. Tome cuidado que nem todos os programas de terceiros rodam direito na memória superior. Os da Microsoft, no DOS 6, é claro que funcionam bem. Então eu chamei o setver, o RAM drive e assim por diante. Mas o mouse é um outro fabricante, então talvez o problema ou não, se der, você só coloque device para colocar na memória convencional. Tá certo? Vou dar então reset no meu computador e vamos ver o que acontece. Bom, dei reset no computador, vamos ver como é que ficou a coisa lá. Chamo o programinha main. Então já tem um resumo do que está acontecendo. Agora eu tenho então a minha memória upper, minha memória superior, com algum valor disponível, 187K foi o que ele conseguiu converter, sendo usado 2K apenas naquele device high que eu coloquei, ainda tenho livre 185K sobrando. Para você ver melhor a utilização dessa memória, você chama o programa MSD, que você já conhece, e pede então o item memória. E agora toda aquela região que estava preta como disponível, passou agora a estar como livre, tá? Tá com FF, aqui tem um resuminho dizendo que eu tenho memória UMB sobrando. Então eu tenho toda essa região agora de memória que o DOS poderá acessar para colocar programinhas pequenas, esses que cabem nessa região. E essas duas letrinhas não significam que está sendo utilizado por algum programa, tá? Você pode voltar aqui naquele item utilitários, pegar a parte de memória, e agora ele tem acesso até 1 MB de memória, então você conseguirá ver quem está utilizando e que endereço que está alocando. Por exemplo, o RAM drive agora já está na parte alta da memória, ocupando só esse pouquinho, o programa setver, o mouse, e outras informações que você depois com calma vê lá no seu computador. E para utilizar, então, uma outra maneira de você utilizar essa memória UMB que está sobrando, por exemplo, agora eu quero colocar lá o Smart Drive, em vez de eu chamar o Smart Drive direto pelo teclado, eu vou dar o comando LH, que é uma abreviação de Load High. O DOS vai carregar um programa naquela região alta. Eu vou chamar aqui então o Smart Drive. Então agora eu tenho o meu cache de disco, tenho um RAM disk no Drive D e ainda eu tenho quase 620K sobrando de memória convencional para a maioria dos programas. Então aquela minha parte alta, que eu só tinha 2K sendo utilizado, agora tenho 28, já que o Smart Drive passou a utilizar lá. E assim por diante, você consegue então deixar muito espaço disponível para os programas na memória convencional, ainda utilizar blocos de memória superior para programas transientes, programas que ficam instalados em memória, drives e assim por diante. Modifiquei aqui já o meu config.sys para te mostrar uma outra maneira de você utilizar esse programinha MM386Z. Eu coloquei o número dizendo que eu quero pegar 1 MB da memória estendida e transformar em memória expandida, tá? Tirei algumas coisas, fiz algumas outras modificações. Vou dar reset então, no computador para ver essa modificação como é que fica. Bom, dado o reset no micro, aparece lá o DOS entrando.
E agora aparece então a mensagem do gerenciador de memória 386, dizendo que ele foi ajustado a memória, né? Ele já pegou um pouco de memória estendida e colocou para memória expandida, tá? Dá um pequeno resumo de a versão desse gerenciador, quantas páginas, alguns detalhes um pouco mais técnicos, tá ok? E ele ocupa, claro, um pouco de memória para ele mesmo gerenciar, para controle interno, então, ele, embora eu tenha dado 1 mega, ficou um pouquinho menos para ser utilizado. Chamar aquele programinha main para dar uma olhadinha como é que ficou a minha memória. Então ele ficou um pouquinho maior, tá? Ainda tem bastante memória disponível, aqui tem 612K de memória convencional disponível, e agora eu tenho um gerenciador de memória expandida, que conforme o programa, como o Lotus e outros programas, podem utilizar, já que essa padronização de uso de memória é bem mais antiga, então muitos programas já estão preparados para utilizar memória expandida. O programa MM386Z, no caso, por enquanto eu estou pedindo para ele não colocar memória expandida, ele não fará então essa conversão, tá? Falei para o DOS, se for possível ele entra na memória alta, se não for, ele vai ocupar os blocos UMB, que fica entre 640 e 1 MB, são blocos de memória superior, né? Upper Memory Blocks, tá? Que é esse programinha agora que criou. Eu modifiquei um pouquinho o meu RAM só para 500K, para poder sobrar um pouco de memória para as coisas que eu vou te mostrar daqui a pouco. Quando você põe o 386 aqui, esse gerenciador, ele cria esses blocos de memória superior, você então pode passar a carregar programas nesta região. Isso você consegue com esse comando device high. Eu simplesmente coloquei essa palavra high depois, que antes era device, pus high para dizer, em vez de colocar esse gerenciador de RAM drive na memória convencional, passa a carregá-lo na memória superior que ficou disponível com esse gerenciador de memória. Então eu coloquei o RAM drive, coloquei o setver e coloquei o mouse. Tome cuidado que nem todos os programas de terceiros rodam direito na memória superior. Os da Microsoft, no DOS 6, é claro que funcionam bem. Então eu chamei o setver, o RAM drive e assim por diante. Mas o mouse é um outro fabricante, então talvez o problema ou não, se der, você só coloque device para colocar na memória convencional. Tá certo? Vou dar então reset no meu computador e vamos ver o que acontece. Bom, dei reset no computador, vamos ver como é que ficou a coisa lá. Chamo o programinha main. Então já tem um resumo do que está acontecendo. Agora eu tenho então a minha memória upper, minha memória superior, com algum valor disponível, 187K foi o que ele conseguiu converter, sendo usado 2K apenas naquele device high que eu coloquei, ainda tenho livre 185K sobrando. Para você ver melhor a utilização dessa memória, você chama o programa MSD, que você já conhece, e pede então o item memória. E agora, toda aquela região que estava preta como disponível, passou agora a estar como livre, tá? Tá com FF, aqui tem um resuminho dizendo que eu tenho memória UMB sobrando. Então eu tenho toda essa região agora de memória que o DOS poderá acessar para colocar programinhas pequenas, esses que cabem nessa região. E essas duas letrinhas azul significa que está sendo utilizado por algum programa, tá? Você pode voltar aqui naquele item utilitários, pegar a parte de memória, e agora ele tem acesso até 1 MB de memória, então você conseguirá ver quem está utilizando e que endereço que está alocando. Por exemplo, o RAM drive agora já está na parte alta da memória, ocupando só esse pouquinho, o programa setver, o mouse e outras informações que você depois com calma vê lá no seu computador. E para utilizar, então, uma outra maneira de você utilizar essa memória UMB que está sobrando, por exemplo, agora eu quero colocar lá o Smart Drive. Em vez de eu chamar o Smart Drive direto pelo teclado, eu vou dar o comando LH, que é uma abreviação de Load High. O DOS vai carregar um programa naquela região alta. Eu vou chamar aqui então o Smart Drive. Então agora eu tenho o meu cache de disco, tenho um RAM disk no Drive D e ainda eu tenho quase 620K sobrando de memória convencional para a maioria dos programas. Então aquela minha parte alta, que só tinha 2K sendo utilizado, agora tenho 28, já que o Smart Drive passou a utilizar lá. E assim por diante, você consegue então deixar muito espaço disponível para os programas na memória convencional, ainda utilizar blocos de memória superior para programas transientes, programas que ficam instalados em memória, drives e assim por diante. Modifiquei aqui já o meu config.sys para te mostrar uma outra maneira de você utilizar esse programinha MM386Z. Eu coloquei o número dizendo que eu quero pegar 1 MB da memória estendida e transformar em memória expandida, tá? Tirei algumas coisas, fiz algumas outras modificações. Vou dar reset então, no computador para ver essa modificação como é que fica.
Bom, dado o reset no micro, aparece lá o DOS entrando. E agora aparece então a mensagem do gerenciador de memória 386, dizendo que ele foi ajustado a memória, né? Ele já pegou um pouco de memória estendida e colocou para memória expandida, tá? Dá um pequeno resumo de a versão desse gerenciador, quantas páginas, alguns detalhes um pouco mais técnicos, tá ok? E ele ocupa, claro, um pouco de memória para ele mesmo gerenciar, para controle interno, então, embora eu tenha dado 1 mega, ficou um pouquinho menos para ser utilizado. Chamar aquele programinha main para dar uma olhadinha como é que ficou a minha memória. Então ele ficou um pouquinho maior, tá? Ainda tem bastante memória disponível, aqui tem 612K de memória convencional disponível, e agora eu tenho um gerenciador de memória expandida, que conforme o programa, como o Lotus e outros programas, podem utilizar, já que essa padronização de uso de memória é bem mais antiga, então muitos programas já estão preparados para utilizar memória expandida.